Boa tarde para você, ouvinte da UDESC FM Joinville. Bem-vindo ao nosso programa, o Chá das 6, um espaço cultural com entrevistas, informações e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do que acontece na nossa cidade. E para explorar a cultura e entretenimento, vamos contar com convidados especiais, artistas, músicos, especialistas e personalidades. Começa agora o Chá das 6 na Rádio UDESC FM Joinville. Eu sou Ana Flores. No programa de hoje vamos falar sobre o lançamento da campanha de comunicação apartidária pelo Conselho das Entidades Empresariais de Joinville. E para conversar sobre o assunto, falamos com a presidente da Associação de Joinville e Região, da Pequena, Micro e Média Empresa AJORPM, Patrícia Furlan Hille. Olá, Patrícia, tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a tua presença em nosso estúdio, Patrícia. Então, o que levou a AJORPM a lançar a campanha Vote Certo, Vote Consciente? Bom, a AJORPM, junto com as entidades do Conselho das Entidades, teve a ideia de lançar uma campanha sobre o voto consciente, porque nós temos a preocupação com a representatividade política da nossa região, principalmente no que tratamos da Câmara dos Deputados estaduais e federais e também de senadores. Mas nós entendemos também que é muito importante que essa consciência do voto comece pelas eleições municipais, que a gente tenha representantes bem escolhidos, que a gente tenha representantes coerentes com aquilo que a cidade precisa para os próximos anos. Então, pensando nisso, as entidades resolveram lançar essa campanha e começar a plantar uma semente de conscientização, uma semente de não partidária, e sim apartidária, mas não apolítica, né? Que a gente tem que participar da política de alguma forma e de forma consciente, melhor ainda. Muito importante, Patrícia. E quais são as entidades empresariais de Joinville que estão envolvidas nessa campanha? Essa campanha que é do Conselho das Entidades, ele é formado pela AJORPM, pela CIG, pelo CDL e pela ACOMAC. Nós nos reunimos mensalmente, todos os anos, né? O Conselho já existe há muitos anos e temos essa dinâmica de pensar coisas para a nossa cidade. Entendi. E quais as expectativas para atender o objetivo proposto? A expectativa é que a gente tenha uma eleição melhor, né, mais coerente em relação a quem a gente vai colocar na nossa prefeitura, né, para que a gente tenha uma Câmara de Vereadores e um prefeito que sejam alinhados com aquilo que a cidade precisa, mas mais do que isso, nós esperamos que isso reflita na consciência, na pesquisa sobre os candidatos para a próxima eleição de 2026. E como votar certo, Patrícia, então? Bom, a gente lançou na nossa pesquisa a questão de pesquisar o seu candidato, avaliar as propostas que ele está fazendo, entender se o que ele está propondo é coerente com o que a cidade precisa, também verificar assim, a questão de ações que ele já tem na comunidade, quais são os assuntos com que ele se envolve, se ele já exerceu algum cargo, como foi esse exercício de cargo que ele já teve, né? Que projetos ele já apresentou, como foi essa gestão, e também que a gente entenda que o voto não deve ser trocado por nada, que a gente não deve trocar o nosso voto, isso é muito antigo, mas a gente sabe que dependendo das comunidades ainda acontece, né? Trocar o voto por alguma coisa não é saudável para a nossa cidade. A gente deve escolher o nosso candidato, sim, por aquilo que ele está apresentando e pelo currículo que ele tem, né? Para a gente ver se ele tem realmente condições de assumir o cargo. E nos representar bem, né, Patrícia? Exatamente. Se você ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa Chá das 6. Estamos conversando sobre o lançamento da campanha de comunicação apartidária pelo Conselho das Entidades Empresariais de Joinville, com a presidente da Associação de Joinville e Região da Pequena, Micro e Média Empresa AJORPM, Patrícia Furlan Hille. Então, Patrícia, vamos ao prático. O que faz um prefeito? Bom, um prefeito ele é o chefe do executivo municipal e ele vai sancionar as leis e cabe a ele administrar os serviços públicos da cidade.
E eu procurei um exemplo para que a gente conseguisse entender de forma prática, que eu acho que é isso que às vezes a gente tem dificuldade, né? E falo por mim porque talvez eu tenha entendido tudo isso melhor depois dessa minha jornada na JORPM, que já tem 10 anos, né? Então, se a gente pensar na nossa cidade como se fosse um condomínio, né? Os moradores, em uma reunião de condomínio, eles são os vereadores. Eles vão definir as regras do condomínio, vão aprovar os investimentos, os orçamentos e assim por diante. E o síndico seria o prefeito. É quem vai contratar os fornecedores e quem vai executar esses serviços, né? Então, esse bom relacionamento e esse entendimento entre o que cada um vai fazer é muito importante. Então, você já falou um pouquinho sobre o prefeito e o que faz o vereador, então. Isso, aí pensando ali nesse exemplo, né, os vereadores seriam os moradores do condomínio, que vão pensar, então, que são o nosso poder legislativo e que vão ter a função de legislar e fiscalizar, zelando pelos recursos públicos e representando os interesses da sociedade, pensando sobre a legislação, sobre o orçamento e sobre aquilo que é importante pela nossa cidade, que depois vai ser executado pelo prefeito a partir da contratação desses serviços. Então, é muito importante também, no caso da política, que esse síndico, que vai ser o prefeito, se ele não tiver apoio dos moradores, que são os vereadores, se ele não tiver um alinhamento em relação a isso, esse condomínio, essa cidade não vai funcionar direito. Então, a gente precisa que a Câmara também seja alinhada com a cidade e também que ela consiga aprovar o que é importante para desenvolver a nossa cidade. Perfeito, Patrícia. Muito didático, deu para entender tudo. A gestão dessa cidade, né? Patrícia, muito obrigada pela tua participação no Chá das 6 de hoje. Há mais alguma informação que você gostaria de acrescentar? Bom, eu gostaria de acrescentar que nós do Conselho das Entidades, nós da JORPM, pensamos nessa campanha para que as pessoas possam realmente parar uns minutos, entender sobre os seus candidatos, pensar sobre o futuro da nossa cidade, não achar que o nosso voto não vai fazer diferença, porque se cada um de nós e todos juntos, né, num final, pensarmos sobre isso, nós vamos sim eleger pessoas competentes para cuidar do futuro da nossa cidade e também depois para que a gente tenha essa consciência e esse amadurecimento em relação à política para fazer um bom voto nas próximas eleições. Então, o nosso pedido é que as pessoas ouçam isso com carinho, pensem sobre o voto e no dia 6 votem certo e votem conscientes. Pensei aqui também, tem se falado muito em voto em branco e voto nulo. Exatamente, assim, eu conversava um dia com uma jovem, né, num evento, e ela disse, não sabia em quem votar, votei branco em uma eleição e nulo na outra. Isso prejudica muito a eleição. Então, é claro, você não vai votar porque alguém disse que aquele candidato é bom, ou porque você tem uma certa afinidade, porque a pessoa é do bairro e tudo. Não quer dizer que você não possa votar em alguém do bairro, não é isso. Mas que você entenda se aquela pessoa tem a qualificação necessária, por exemplo, para os vereadores, né? No sentido de propor legislação, propor tirar legislações que talvez não façam mais sentido no momento da nossa cidade, ter uma coerência nessa avaliação. Essa pessoa que você está pensando, ela tem esse conhecimento? Ela vai conseguir fazer essa avaliação de forma coerente para a nossa cidade, né? Ela tem essas condições? É sobre isso, sabe? E não desperdiçar o voto também de forma branco e nulo, porque não faz sentido. Ou então assim, não vou votar esse ano, né? Vou para a praia. Poxa, vamos fazer a nossa parte, vamos, né, fazer a nossa cidadania acontecer a partir do voto. A gente precisa acreditar que sim, o nosso voto vai fazer diferença. Gente, o nosso Chá das 6 está chegando ao fim. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem alguma sugestão para o nosso Chá das 6, envie um e-mail para ana.flores@udesc.br. Eu sou Ana Flores e o Chá das 6 é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Desk FM Joinville. Desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse fim de tarde. Fiquem bem e até mais.